Estamos falando sobre a palavra manifestada da era. A palavra manifestada da era. Por muitos séculos foi apenas uma escrita, né? Uma escrita ali na palavra de Deus. Mas um dia aquela palavra se manifestou, se cumpriu na sua era. Como por exemplo aqui em Isaías 40, versículo 3 está escrito: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse, voz do que clama no deserto. Então essa palavra, por muitos anos, foi apenas uma escrita ali. E ela poderia ser questionada, porque não tinha se manifestado ainda, mas um dia apareceu aquele homem na beira do Rio Jordão, batizando as pessoas e pregando no deserto, João Batista. Então João Batista foi essa palavra manifestada, mas quando João surgiu ali em cena, as pessoas, a maioria das pessoas não creram em João e falaram, nós ficamos com a escritura, com a Bíblia, não com você, João. João era a palavra manifestada da era a própria escritura que se cumprindo, de Isaías 40, versículo 3, mas eles rejeitaram a palavra manifestada e falaram, ficamos com a escritura. Hoje estão todos no inferno. Por causa do quê? Rejeitaram a palavra manifestada, a palavra cumprida. Jesus também foi essa mesma palavra cumprida, né? Desde o Jardim do Éden, a profecia sobre Jesus estava ali, né? A semente da mulher pisará na cabeça da serpente. E quando Jesus se manifestou na terra, os judeus falaram para ele, nós ficamos com Moisés, sabemos de onde ele é, mas não ficamos com você porque você... Jesus falou, se vocês crescem em Moisés realmente, vocês creriam em mim, porque de mim escreveu Moisés. Então isto é a palavra manifestada da era. Deus falou para Abraão, a sua semente peregrinará em terra estranha por 400 anos, mas vou tirar ele de lá com mão forte. Essa mão forte já estava na mente de Deus, porque antes da palavra, de ser palavra, é um pensamento. A palavra é um pensamento expresso. Então Deus pensou em Moisés ali e falou, em 400 anos vou tirar o seu povo, Abraão, da escravidão. E quando Moisés começou seu ministério ali, ele era a palavra manifestada daquele dia. Todos que creram nela foram salvos, mas os que não creram pereceram. Então essa palavra manifestada da era é o mesmo, é o sol, é o único sol que dá vida. Não existe vida sem luz. E o sol é essa luz, mas as pessoas sempre ficam com a mensagem antiga e rejeitam a mensagem da hora. Sempre foi assim. Quando surgiu também Martinho Lutero, ele era a palavra do dia manifestada ali, de Apocalipse 3, né? O quinto anjo da igreja. Quando apareceu também João Wesley com sua mensagem de santificação, um pouco mais do que Lutero tinha. As pessoas falam Lutero. Mas Lutero batizava bebezinho, Lutero fumava, né? Então Lutero só tinha justificação. As pessoas não sabem o que fala realmente, né? Ou seja, mas aquela era a luz cristina naquele dia. Depois veio João Wesley lá na Inglaterra com a mensagem maior, né? Justificação e santificação também, temos que ser santo, né? João Wesley ensinou. E depois também vieram os pentecostais lá na Rua Azul, ensinando que além de santificação tinha a terceira bênção, tinha o batismo do Espírito Santo. E os eleitos, quando viram aquela palavra manifestada, eles não quiseram ficar no movimento de João Wesley, nem de Lutero. Eles vieram para a palavra manifestada
da era, porque era Cristo, é Jesus. Jesus é essa palavra manifestada do dia. E quando a palavra se manifesta, é algo completamente diferente das tradições. Então as pessoas, quando vê aquilo, elas chamam aquilo de fanatismo, de heresia, mas os eleitos não. Os eleitos, quando vê aquilo, eles comparam com a Escritura Sagrada e percebem que é a Escritura Sagrada, é a palavra de Deus. E essa palavra manifestada é o próprio Jesus Cristo. Não tem como a pessoa estar com Jesus, dizer que está com Jesus e rejeitar a palavra manifestada da era, porque a palavra manifestada da era cumprida, que se cumpre na era, é o próprio Jesus Cristo. Né? Mas as pessoas, quando vê esse movimento, eles não conseguem realmente, as pessoas que não são eleitas, né, não conseguem crer, porque a minoria que crê naquilo, então eles não conseguem seguir aquilo, não conseguem. É igual quando os discípulos estavam no barco ali e apareceu ali Jesus andando sobre o mar, ele veio para ajudar aquele povo, mas os apóstolos ficaram com medo, falaram, é um fantasma, Jesus falou, não, sou eu, não sou fantasma, sou eu. Né? É a mesma coisa, quando eles vê o movimento de Deus, a palavra manifestada, eles falam, é fanatismo, mas não é fanatismo. É Jesus ali naquela era se manifestando, a palavra dele, porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo, a palavra é Deus, então a palavra manifestada é o próprio Jesus Cristo. Mas o que acontece? Na verdade, é como um lavrador, depois que ele planta ali sua semente, ele coloca ali um espantalho, para poder, né, espantar ali os pássaros ali. Eles olham aquele negócio, ficam com medo daquilo, né? Ficam com medo. Mas se eles fossem além daquilo ali, eles iam encontrar muito alimento, mas eles têm medo e não entram ali. E assim é também com a palavra de Deus. O Satanás enche de espantalho, né? Aquilo ali é heresia, aquilo ali está adorando um homem, né? Estão exaltando um homem. É sempre assim, né? Eles sempre condenam o vaso humano, igual ali naqueles dias ali, em todas as eras foi assim, né? Eles sempre vieram com essa crítica, como foi no deserto também com Moisés, né? Apareceu Jambres e Jambres lá e falaram, não, toda a congregação é santa, não é só você que tem Deus, todos nós também temos Deus, né? Mas não era Moisés, era Deus que escolheu Moisés como seu canal humano. Deus sempre escolhe um canal humano para levar a sua palavra. Um profeta, Amós 3,7, como eu falo sempre, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus mistérios aos seus servos, os profetas. Então o profeta é sempre o canal de Deus. Olha ali nos dias de Davi, né? Davi tinha aquela revelação de buscar a arca, que era a presença de Deus. Porque nos dias do rei Saul, ninguém buscava o Senhor através da arca, do concerto, e Davi teve aquela revelação, né? E aí juntou aqueles sacerdotes, aqueles capitães lá, e consultou a eles, e foi buscar a arca, e não deu certo, morreu ali, Uzá morreu lá, né? A arca foi cair, Uzá foi querer pegar a arca, e fogo saiu da arca e matou Uzá. E Davi pegou, ficou muito triste e voltou. Deu tudo errado, por quê? Porque a revelação não vem para um rei. A revelação vem a profeta. Por que ele não consultou o profeta de Deus daquela era, que era Natã? Natã, depois de muitos anos, sim, aí ele foi lá. Natã, eu estou sentindo buscar a arca, o que você acha? Aí Natã foi e falou para ele, né? Não traga em carro, como você fez a primeira vez. A arca do Senhor tem que ser trazida sobre ombros de sacerdotes, né? Ombros de homens chamados por Deus, sobre o coração de homens que realmente amam a palavra, não sobre esses homens que estão trazendo a palavra hoje, não tem amor nenhum, né? Não tem nada de palavra em seus corações, só tem dogmas e credos, ensinamento de homens, né? Onde eu ouvi falar essas tantas tolices que eles falam, as pessoas acham que é Deus que está falando, mas como? Não tem a palavra em seus corações,
Então não é Deus, mas as pessoas não conseguem perceber essas diferenças. Então a palavra só vem através de profeta. E ninguém está adorando o profeta, né? Mas é Deus, né? Jesus vindicou o seu profeta. O próprio Jesus quis mostrar o seu profeta. Se alguém um dia quiser ver a mim, vai ter que ver o meu profeta também. Porque essa luz aqui é Jesus, essa luz, o logo que apareceu para Saulo de Tarso. Eu sou Jesus quem tu persegue, Saulo. Eu não persigo o Senhor, eu persigo aquele jovem Jesus. Mas eu sou Jesus. O Senhor é Jeová, Elohim, que apareceu para Moisés, mas eu sou Jesus, né? Eu sou Jesus. Né? Então isso aqui é Jesus. Essa luz aqui é Jesus. Porque o corpo de Cristo foi ao trono do Pai interceder. Mas Jesus voltou na forma do Logos na terra. Na forma do Logos. Nessa última era, veio sobre o William Branham para mostrar essa palavra manifestada do dia, né, de Malaquias 4, 5, 6. Eu vou enviar o profeta Elias antes do mundo pegar fogo. Eu enviarei o profeta Elias, né? O profeta Elias. Mas foi João Batista. João Batista foi o terceiro Elias, porque o segundo foi Eliseu, que tinha a porção dobrada do espírito de Elias. João Batista foi o terceiro. Jesus falou: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas Elias já veio. João Batista foi Elias. Mas virá um antes do mundo ser queimado, né, que é o quarto Elias. E virá um quinto ainda para os 144 mil judeus, né, Apocalipse 11, falando das duas testemunhas. Mas lá será dois, lá será Elias e Moisés. Está bem claro ali que o Elias para os judeus virá com Moisés. Mas nessa era aqui, o Elias dessa era. Né? Agora você vê, nem os grupos, pega por favor um folheto para mim. Nem os grupos que se diz da mensagem conhecem a palavra manifestada do dia. Eles não sabem quem é Elias. Eles pensam que Elias é apenas um profeta, né? Eles acham que... Mas o que a Comunidade fala sobre Elias? Está na mensagem: tentando fazer um serviço para Deus, sem ser a vontade de Deus, 212. Agora, ele prometeu isso, de modo que isso posiciona a Bíblia exatamente nesse dia, o de Sodoma e Gomorra. E Elias não foi, esse não foi Elias. Esse foi o Espírito de Deus em Elias. Elias era só um homem. Agora, temos tido Elias e capas de Elias, e mantos de Elias, e tudo de Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. O Elias desse último dia é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o terceiro Êxodo, parágrafos 286 ao 288, fala o quê? E hoje, o que temos entre nós, esse grande Espírito Santo, é mais que profeta. É Deus manifestado entre nós, com sua palavra para provar isso. Faz mais que um profeta, milhares de vezes mais que os profetas fazem. Elias, um dos maiores profetas da era, só fez 4 coisas sobrenaturais em toda a sua vida de 80 e tantos anos. E Eliseu, com a porção dobrada, fez 8. E nós vemos milhares e milhares com nossos próprios olhos. Vemos o anjo do Senhor numa coluna de fogo. Pesquisa científica levando isso ao mundo. Sabendo que eles vão ser julgados por isso. Essa foto vai julgar eles um dia. Os sinais que Deus fez através do William Branham vai julgar o mundo. O mundo não tem esperança. O mundo não tem realmente excusa para dar naquele dia. Porque todas as obras que Deus fez através do William Branham, provando esse ministério. Então o mundo não terá excusa naquele dia, né? Agora, então, nesta era, então, foi mais que profeta, foi o próprio mistério do Filho do Homem. São Lucas 17:30. São Lucas 17:30. Assim será o dia, como foi lá em Sodoma e Gomorra, no dia de Ló. São Lucas 17:30. Assim será o dia que o Filho do Homem se há de manifestar. Não um homem, mas o Filho do Homem se há de manifestar. O próprio ministério de Jesus Cristo, de uma forma humana, em carne humana. Não o Filho de Deus. O Filho de Deus foi nas eras da igreja. Por esses 2000 anos, Cristo esteve na forma do Filho de Deus, uma forma sobrenatural, invisível, não literal, não teve discernimento dos pensamentos e corações. Por quê? Porque discernir os pensamentos das pessoas é o sinal pelo qual
Deus se identifica quando está na forma do Filho do Homem. Por isso que não houve discernimento nas eras da igreja. Porque não era, Jesus não estava na forma do Filho do Homem, era na forma do Filho de Deus. Agora, nessa última era, ele mudou essa forma para Filho do Homem, para cumprir a sua palavra dos últimos dias, né? Que é Deus na forma literal, humana. Só que como ele está no trono do Pai, intercessão, ele então usou o corpo de William Branham, que ele preparou desde bebezinho, dando para ele o dom da visão. Então, nesta era, o Filho do Homem, Jesus Cristo, manifestou através de um Filho do Homem, o irmão William Branham. Foi um Filho do Homem. E o Filho do Homem, pela primeira vez na história, manifestou através de um homem, nascido através de sexo, através de mulher. Porque na primeira vez, o Filho do Homem manifestou através de uma teofania para Abraão. A segunda vez manifestou através do próprio Jesus Cristo, que foi Deus encarnado. O Branham não foi Deus encarnado, ele foi uma carne humana no qual Deus se manifestou em carne, mas ele não foi Deus encarnado. Mas Deus manifestou através da carne dele em alguns momentos de sua vida, em alguns momentos, não era 24 horas, como Jesus. Jesus era Deus encarnado, o Branham não. Né? Em alguns momentos, Dedo descia nele na forma do Filho do Homem para cumprir essa palavra manifestada desse último dia, mas depois saía dele dessa forma, ficava só uma porção. O Branham tinha uma porção em sua alma do Espírito Santo, e nessa porção descia, né, em alguns momentos, a plenitude do Espírito Santo, para manifestar Deus na forma do Filho do Homem nessa última era. Como foi para Abraão, lá veio 3 mensageiros, e um ficou com Abraão, e os 2 desceram para Sodoma e Gomorra. Nessa era também veio 3 mensageiros, Billy Graham e Oral Roberts, que foram pregar para Sodoma. E com a igreja ficou Elohim, Deus em carne humana. Deus em carne humana. O Filho do Homem através de um Filho do Homem, usando essa carne humana. Por isso que o Branham, às vezes, né? Às vezes não, sempre que ele discernia os pensamentos das pessoas, às vezes de costas para a audiência, para mostrar o ministério daquele dia, que não foi a vinda do Filho prometido. Ali foi o último sinal antes da vinda. Nesta era também, não foi a segunda vinda que se cumpriu, né? O povo não conhece que palavra que manifestou nessa era. Nem os grupos da mensagem conhecem. Olha só, o próprio grupo ali está enganado, estão numa falsa luz. Os grupos que se diz da mensagem estão numa falsa luz, não conhecem a mensagem desta era. Estão enganados. Satanás quer enganar as pessoas para não ver esse ministério. Ele quer levar uns além, deixar outro a quem? Para enganar, porque se ele enganar a pessoa, ele não ver a palavra manifestada do dia, se ele não reconhecer o dia, a sua mensagem, ele estará cego, se perderá, não achará o caminho. Por isso que o diabo quer cegar as pessoas com dogmas e credos, para elas não verem a verdadeira palavra manifestada do dia, porque somente isso é Cristo, é a única luz do dia que salva. Mas não, quer fazer, muitos creem que só veio um profeta, né? Então eles ficam nessa luz de há 2000 anos atrás, um profeta apenas. Mas não, nessa era foi o Deus profeta, através de um profeta, como está na própria mensagem que nós lemos aqui, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser a vontade de Deus. Agora, temos tido Elias e capa de Elias e mantos de Elias, e tudo de Elias. Mas o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. É para ele vir, conforme Lucas 17:30, diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre seu povo. Não um homem, não um profeta, mas Deus. Mas virá através de um profeta. Está vendo? Aqui ele explica isso, mas virá através de um profeta, mostrando então realmente a verdadeira palavra manifestada do dia. Mas as pessoas não conseguem captar isso, qual é a palavra manifestada do dia. É como aquela pessoa que entra no porão embolorado ali, né, fica ali doente, a pessoa pode chegar ali e falar: meu amigo, tem um sol lá fora que está brilhando, eu não acredito que haja um sol. Não posso crer com uma bola de fogo, lá está lá em cima, dando luz para as pessoas, não posso crer. E às vezes a pessoa é cega e não consegue crer nisso e acha, não, esse calor vem de mim mesmo, não é o sol que está lá em cima, de maneira nenhuma. Então a pessoa não pode crer nisso. Nessa era também Deus manifestou, fez sinais maravilhosos, a luz, o mesmo sol, o mesmo filho, a palavra sol em grego quer dizer filho, o mesmo filho que manifestou há 2000 anos atrás, lá no Oriente, se manifestou aqui no Ocidente, é o mesmo sol. Olha os sinais, olha os milagres, nunca visto antes, esse milagre, essas coisas tão maravilhosas que Deus fez através de William Branham. As pessoas estão tão cegas, demente, espiritualmente falando, dementes, né? Que não conseguem ver isso, fica ali no porão ali. O William Branham é falso, não creio em William Branham, ou então o William Branham é somente um profeta. E aí ele é um profeta realmente,
mas através dele manifestou mais que um profeta, manifestou o Filho do Homem, o Deus profeta. Mas Satanás quer cegar as pessoas, para as pessoas não perceberem o que aconteceu nesta era, né? Cegando as pessoas para não ver a luz do sol, porque sem ver a luz elas perecerão, porque a luz traz vida. E a única vida que existe é a palavra manifestada do dia, quando a palavra de Deus se manifesta, se torna viva, né? Enquanto é a letra apenas, está sofrendo aqui, escrito aqui, ainda pode ser questionada, mas quando aquilo se manifesta, se faz vivo aqui na terra, a coisa se cumpre ali, né? Tem que ser demente espiritual para não ver que o sol está brilhando, né? Que Deus está manifestado em carne humana. Como que a pessoa podia olhar, alucinar através do William Branham e não perceber que era Deus em carne humana, que era o Filho do Homem outra vez, depois de 2000 anos, ele manifestando outra vez como Filho do Homem em carne humana. E hoje o grupo da mensagem olha e fala, um grande profeta, um grande profeta. Um dia eu estava vendo um livro da neta do irmão Branham e falou essa besteira no livro dela. Você pode ler esse livro, Geração. Ela fala ali no comecinho, ali na introdução, e fala, nesta era veio outra vez um grande profeta, como veio no Velho Testamento. Quando eu olhei aquilo lá, eu fiquei triste. Não é possível, né? A própria família de William Branham não vê que nessa era não foi um profeta, foi o Deus profeta. O Senhor Jesus Cristo, outra vez em carne humana, mas não foi a segunda vinda. O outro grupo, o diabo já leva o outro para o outro lado e fala, a segunda vinda se cumpriu. Cristo voltou em 63. Satanás levando a lenha, deixando a quem? O Branham morreu ensinando que Cristo não tinha voltado ainda, que Jesus estava no trono da intercessão, né? O Branham morreu ensinando isso, mas as pessoas não conseguem captar realmente a palavra que manifestou nessa última era. Não conseguem perceber isto. E a maioria dos grupos mente, engana o povo dizendo que o sétimo selo já se cumpriu. Que mentira, o Branham consuma ali, conclui o sétimo selo, ali, falando que esse mistério não foi aberto ainda. O irmão Branham é claro em ensinar que não vai ter mais avivamento nenhum, não vai ter mais revelação nenhuma, tudo já foi concluído nessa mensagem do alarido. O alarido já foi concluído, consumado. Não resta mais revelações, mas o profeta vir revelar mistério. O Branham fala, o sétimo selo não será dado a conhecer ao público, porque o diabo fará grande estrago com essa revelação, então não será dado a conhecer a ninguém o sétimo selo. Mas vem aí pessoas aí ensinando que vai ter, o Branham tem que ressuscitar para pregar sétimo selo, terceira puxada. Mas eu vou falar a mensagem, os ungidos dos últimos dias, né? A terceira puxada foi passada, a terceira puxada foi a revelação dos 7 selos. A terceira puxada foi a revelação dos 7 selos. Não, mas tem que vir revelar aí dos trovões. Os trovões, o Branham fala ali que quando ouviu o 7º selo eram os trovões. Estão conectados, vai acontecer no mesmo ato ali da vinda de Cristo. Não pode acontecer antes, nem depois da vinda, tem que ser na vinda de Cristo. Porque a vinda é um espaço de tempo que vai acontecer. Mas as pessoas confundem tudo e enganam o povo. Por causa do quê? Porque não conhecem qual é a palavra manifestada do dia. É isso que Deus quer mostrar para você, meu irmão, minha irmã. Qual é a palavra manifestada do dia. Para que você não seja enganado por essas pessoas que vêm falando que é da mensagem. Falando que o dízimo é do pastor. Mentira, o pastor é o administrador do dízimo. Não é para juntar bens para ele. Engana o povo com essas mentiras, pondo a igreja no nome do pastor. Quando o pastor morre, aquela confusão na igreja, a família quer ali o patrimônio ali, que foi comprado com o dízimo do Senhor, não do pastor. O pastor é apenas o administrador do dízimo do Senhor. Abre os olhos, Satanás está enganando esses grupos todos. E se um cego e outro cego, ambos cairão no abismo. Mas acho que são eleitos, não vão se perder. Nós somos eleitos, não vamos nos perder. Se fosse eleito, iria examinar tudo. Iria examinar e colocar no Orintumim esses ensinamentos dessas pessoas. Ia ver que é falso ensinamento, falsa doutrina. Tudo que vemos na criação é a palavra manifestada de Deus. Era um pensamento, né?
O sol foi a palavra. Deus falou, haja luz e houve luz. Né? Tudo que levamos hoje, isso é a palavra manifestada de Deus, a criação toda. Né? E nós também somos a palavra de Deus, porções da palavra de Deus. Aqui na terra, os eleitos de Deus são filhos de Deus. Se Deus é a palavra, os filhos têm que ser a palavra e receber a palavra quando ouvir o grito da águia. Sai dela, povo meu. As águias vão sair dessas denominações que diz da mensagem. Né? Vão sair ao encontro da palavra manifestada do dia. Porque onde estiver o corpo morto, ali se juntarão as águias. Essa palavra manifestada, cumprida, é Jesus. É Jesus, a palavra manifestada é o próprio Jesus, é o próprio Jesus Cristo. É a palavra manifestada do dia. Essa palavra que se cumpriu, que se manifestou. É o próprio Jesus Cristo. As pessoas pensam que estão com Jesus Cristo. Né? Eu estou com Jesus, com este Jesus. Mas rejeitam a palavra manifestada. Não, isso aí é heresias. Né? Está falando que Mombrana é o próprio Deus encarnado. Não foi isso que falamos. Mombrana é Deus encarnado. O único que foi Deus encarnado foi Jesus Cristo. Mombrana foi apenas a carne humana por onde Deus cumpriu a sua palavra nos últimos dias da manifestação do Filho do Homem, que é Jesus Cristo, manifestando em carne humana, uma forma literal, humana. E ele virá como filho de Davi, como rei. O filho de Davi já é ele como rei. Vai ser no milênio, quando ele sentar no trono, né? No trono ali da Nova Jerusalém como rei, fisicamente, vai ser o rei ali. Então, filho de Deus foi nas eras da igreja, uma forma sobrenatural, invisível. Já nessa última era ele mudou para filho do homem, que é Deus na forma literal, humana, visível, discernindo os pensamentos dos corações das pessoas. E como filho de Davi, será ele no futuro, né? Como rei. Quando ele voltar na segunda vinda, ele será filho de Davi. Né? As pessoas falam, mas né, nesse entremeio ele se manifesta como, nesse entremeio, né, nesse entremeio, a fala que ele manifesta como entremeio entre filho de Deus e filho de Davi. Esse meio se manifesta como filho do homem, como filho do homem, como filho do homem. Agora, esse povo vem falando coisas que não enquadram com a palavra de Deus, tantas mentiras para enganar o povo, dizendo que Jesus sentou num trono intermediário, sentou num trono. Tantas tolices. Não, Jesus quando sair do trono do Pai, ele vai direto para o trono de Davi. Ele não saiu do trono do Pai. É claro falar que ele é intercessor ainda. Né? Tantas mensagens ele falando ali que depois de 63 que ele é sacerdote. Né? Na mensagem não estribe do próprio entendimento. Ele é sacerdote, está aqui como filho do homem, é sacerdote ainda. Jesus não vai tirar. Quando ele tirar o cinto da cintura, ele vai colocar no ombro. Ele vai ser juiz quando ele sair do trono de intercessão. Ele não pode continuar como sacerdote. Como que ele continuou como sacerdote depois de 63? É porque ele não saiu do trono da intercessão ainda. As pessoas não captam, são enganadas. Né? Mas os eleitos não podem ser enganados. Eles verão realmente a verdade, a palavra manifestada da era. E não serão enganados por essas pessoas, por esses falsificadores da mensagem, falsificadores da palavra. Vamos orar? Senhor Deus, damos graça, Pai, por Tua palavra manifestada. Revela em nossos corações, revela para cada eleito qual foi a palavra manifestada, Senhor. Reconhecendo o dia e sua mensagem, para que não se perca, Deus. Tem misericórdia de cada um. Nós oramos, entregamos essa mensagem em Tuas mãos, Senhor. No nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.